Olá, meu nome é Thiago Lopes e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre ILPIs. ILPIs, instituições de longa permanência para idosos. Em alguns locais do país conhecido como casa de repouso, residencial geriátrico, geriatria, clínica geriátrica. Então, empresas privadas que atendem idosos para hospedagens, né, ou seja, moradia. Mas vamos diferenciar, deixar algo bem diferente dos tradicionais asilos, né, o que antigamente estava muito relacionado a abandono. Então, o que eu queria compartilhar hoje com vocês, as famílias em um momento de dificuldade, às vezes, em fazer a gestão do atendimento ao idoso, optam por esse tipo de moradia, o qual, daquele momento em diante, tendem a atender muito bem o idoso. O idoso acaba tendo um convívio social melhor, acaba tendo cuidados melhores e, consequentemente, num período muito curto, uma satisfação muito maior, tanto para o idoso como para os seus familiares, os envolvidos. Mas sempre por parte dos familiares acaba ficando aquele sentimento de culpa, né, por não estar conseguindo atender o seu idoso ou por ter colocado ele em uma ILPI, e muitos agem de maneiras diferentes. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muitas vezes, quando envolve esse sentimento de culpa, alguns familiares acabam agravando alguns detalhes que operacionais da instituição ou dos lares, né? E acabam optando em trocar. Então, aquela ILPI trocava a roupa do meu pai, ou não estava da maneira adequada o roupeiro, então eu vou trocar para uma outra LPI. Naquela outra LPI, o horário que eu queria que ele pegasse o sol de manhã era às 9 e levavam às 10. E assim por diante. Em muitos casos, são detalhes que, se fosse conversado com a administração, com a gerência, seria certamente resolvido muito rápido. E claro, a minha preocupação toda qual é? Assim, conversando com vários familiares que frequentam os locais no qual eu trabalho, eles comentam que quando houve essa mudança, a primeira mudança da casa que o idoso morou durante anos para uma ILPI, houve uma dificuldade muito grande, mas muito maior por parte da família. E o idoso, na grande maioria das vezes, estava debilitado. E num período muito curto ele tem uma melhora muito grande. Mas quando há uma mudança de uma ILPI para outra ILPI, a tendência é que o idoso comece a ter algumas perdas. Por quê? Porque ele saiu da sua casa, que ele estava morando há 30, 40 anos, onde cresceram os filhos, os netos, onde ele tem muitas histórias, se adaptou em uma ILPI, o que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, tanto para o idoso como para a família, e por um motivo muitas vezes assim que poderia ser resolvido internamente com a gerência do residencial, se troca para uma outra, e isso há uma perda. Então há uma perda às vezes para o idoso se adaptar novamente em outro local, uma nova estrutura, novos profissionais, um novo formato de atendimento. Então pense bem antes assim de estar simplesmente uma insatisfação mudando o seu familiar de uma ILPI para outra. Opte sempre por conversar com a direção dessa ILPI em um primeiro momento, tentar fazer o máximo possível para que se resolva aquela situação no qual você está insatisfeito. E não simplesmente não compartilha com a direção do local e mude o idoso de endereço, mude para uma outra ILPI. Isso, naquele momento, vai sanar apenas a sua preocupação, mas para o idoso é uma dificuldade muito grande. Ele está novamente em um local diferente, novamente com pessoas diferentes, profissionais diferentes e em um ambiente diferente, com colegas de moradia diferente. Então sempre opte por conversar, conversar, conversar. Claro, a não ser que seja algo muito grave. O residencial, o ILPI no caso, né, não esteja alimentando o seu familiar, ele tenha sido agredido, algo realmente assim muito grave. Daí sim, para esses casos, melhor a fazer é procurar a delegacia do idoso do seu município e tomar maiores providências. Fora isso, opte sempre em conversar. Conversar sempre, por quê? Porque daí você está
pensando justamente no bem do seu familiar, no bem do seu idoso, que é a pessoa que a gente tanto zela e quer tanto bem. Então eu já tive amigos e pessoas muito próximas buscando os locais no qual eu trabalho para estar transferindo o seu familiar, sua avó, sua mãe, de uma outra LPI para as que na qual eu trabalho. E em vários momentos o que eu reforcei? Se ela está bem, se ela está adaptada, e é um problema muito mais operacional ou de logística dessa ILPI, converse com os proprietários, converse com a gerência, converse com os diretores desse local, para que seja resolvido e não precise fazer essa mudança. Tá? Então essa é a minha dica de hoje. Gostaria de ter a participação de quem está assistindo, saber se gostou, se não gostou. A sua opinião é muito importante para mim, então aguardo seus comentários e fiquem ligados nos próximos vídeos. Muito obrigado, até o próximo.